Estudo adicional 666. Eu sou Elcio Macedo e este é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Muito bem, eu de propósito utilizei a expressão 666 porque ela é comumente utilizada no meio evangélico para caracterizar uma forma de expressão verbal a marca da besta. Ela está lá registrada no capítulo 13, o verso 18. E é dito assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Atribuímos a esse número e utilizamos a verbalização de 666, mas o correto não seria dizer 666. Numa expressão mais contemporânea para entendimento, ok. Mas com a leitura bíblica a gente deve se atentar aqui como o grego se expressa. E se expressa entre 666. E como que nós podemos entender essa numeração e esta marca que é colocada aqui em Apocalipse 13, referindo-se a uma identidade, a um sinal de autoridade aí da besta, né? Como colocando ali nas pessoas um sinal, uma marca não visível, é claro, não é algo literal isso daqui, mas ele é muito mais profundo, mais significativo. Toda vez que há uma simbologia, nós precisamos recorrer a quê? A Bíblia, a própria Bíblia. E o Apocalipse, é necessário nós buscarmos então indicações veterotestamentárias. É lá que nós vamos encontrar dados que vão fornecer ideias ou respostas a algo que buscamos, como por exemplo esta ideia dos 666. E quando nós vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 3, nós vamos encontrar uma referência muito interessante, quando Nabucodonosor então constrói aquela imagem de ouro. E interessante, aquela imagem ela tinha duas medidas muito significativas para a gente associar com o número 666 lá de Apocalipse 13:18. Esta imagem ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Os babilônios gostavam muito de trabalhar com numerologia, eles eram peritos nisso e nós herdamos essa herança deles com a questão dos números. E eles tinham por cultura, a vida cultural e religiosa deles era adorar muitos deuses. Havia ali um panteísmo, né? Uma múltipla adoração por vários deuses. Cada um poderia adorar o seu ou mais que um. Enfim, havia muitos deuses. E qual era a ideia na parte numérica? Eles representavam o Deus menor com o número 6 e representava o Deus maior com o número 60. Eles trabalhavam com a multiplicidade do número 6. Eles gostavam de trabalhar com essa parte sexagemal que é dita. Bem, e quando a estátua é feita então de 6 de largura e 60 de comprimento, aquela imagem estava representando desde o menor até o maior Deus babilônico. Nós sabemos que Babilônia literal, ela tem também uma simbologia por espiritual. A Bíblia relata muitas vezes a Babilônia espiritual no Apocalipse, ok? E quando a Bíblia então refere a essa estátua em Daniel, nós vamos perceber algumas coisas muito paralelas a Apocalipse 13. Primeiro delas, essa estátua foi levantada para que fosse o quê? Adorada. Ok? Nabucodonosor levanta aquela estátua e como um símbolo de receber esta adoração, ele pediu para que todos se prostrassem. Foi uma obrigatoriedade para que todos se prostrassem diante daquela imagem. Uma imagem é colocada, uma adoração é exigida, e havendo recusa, resistência, o que acontece? Uma ameaça, um decreto de morte instaurado. E quando nós entendemos esse contexto de Daniel 3,
e vamos para o Apocalipse 3, nós vamos ver toda essa mesma ideia agora de uma forma mais global, de uma forma mais ampla no sentido espiritual. Lembrando que também quando os babilônios queriam referir a todos os deuses daquela época, eles utilizavam o número 600, ou seja, aquela estátua que tinha 6 de largura, o menor, e 60 de altura, o maior, Deus estava contemplando todos os deuses que Babilônia adorava, sendo o maior deles Marduk. Então, a imagem por si só representava esses 600, tendo 60 o maior e 6 o menor. Vamos chegar a quê? Isso mesmo, 666, a mesma expressão da marca da besta. Lembrando lá que em Apocalipse 13 também há um objetivo de adoração e há 2 decretos, assim também como em Daniel. Por exemplo, no verso 16 é dito assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Então perceba aqui então um decreto de obrigatoriedade. Tem que ter essa marca. Não tendo, não pode comprar nem vender. Ou seja, vai ser cerceado o direito de emprego, de trabalho, de conservação da vida, como o alimento que é dito aqui. Ok? Bem, havendo uma resistência por parte de um grupo de pessoas que não aceitarão essa imposição, é óbvio que isso vai criar um desagrado, um mal-estar no mundo que vai estar polarizado entre a marca da besta e o selo de Deus. E o que vai acontecer então? Já que essas restrições de conservação da vida ainda não estão sendo seguidas, não estão sendo obedecidas, há no verso 15 então um outro decreto mais pesado, que é dito assim: foi lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse número então ele representa a falsa adoração, assim como em Daniel capítulo 3, aqueles 3 homens, amigos de Daniel, não se prostraram diante daquela imagem, porque entenderam que aqueles deuses não representavam em nada deidades, porque eles conheciam o Deus verdadeiro, conheciam o Deus eterno, Criador e Redentor. Então eles não se prostraram. Diante disso houve essa resistência e por fim Nabucodonosor decretou a morte deles. Mas aí está o fato mais fabuloso, diante de um decreto de morte, que vai surgir nos tempos finais também, com o estabelecimento da marca da besta, com o estabelecimento de uma obrigatoriedade da guarda do domingo, saindo o decreto dos Estados Unidos, dando poderes para que o poder romano possa então impor isso sobre o mundo. Virá com ele também, com toda a sua força, um decreto de morte. Mas a promessa, como foi feita e relatada e registrada em Daniel 3, nenhum fio do cabelo será queimado. Ninguém vai morrer. Servo de Deus que obedece a sua verdade, a sua palavra, quando estiver na fornalha ardente, vai ser como que Nabucodonosor viu diante daqueles 3 homens, um quarto semelhante ao Filho dos Deuses, onde Jesus Cristo ali estava com eles, prometendo: eis que estarei convosco todos os dias, desde a consumação do século. É fato que esse evento deve acontecer, é profético, está relatado na Bíblia. Mas é fato também que nós não podemos também se colocar numa posição de maioridade moral por conta disso. Porque hoje o domingo ele é entendido como a maioria dos cristãos como um dia de guarda, a ser observado, comemorando a ressurreição e etc. e tal. Hoje não entendemos que o domingo seja a marca da besta. Mas chegará um tempo em que a luz virá ao conhecimento de todos, em que você deve por si só pesquisar, que você deve buscar na palavra de Deus esse entendimento. E então, quando esse decreto surgir, aí sim, a marca da besta será estabelecida, a imagem será colocada como autoridade desse poder
que vai alegar ser Deus, que vai imitar ser Deus e que vai obrigatoriamente pedir essa adoração para si, onde o dragão está por trás de tudo. E a pergunta é, você decidirá por qual lado? A questão agora não é apenas de respeito, apenas de consciência. A questão vai estar entre a verdade e o erro, e qual lado você vai escolher. Eu quero terminar esta mensagem com uma declaração, um parágrafo do livro Evangelismo, de Ellen G. White, na página 234 e 35, que diz assim: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação e se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. É nesse contexto que então eu terei que tomar uma posição verdadeira e o lado que eu devo estar. Mas você pode hoje, já tendo esse conhecimento, entendendo, buscando na palavra de Deus os recursos que vão te dar luz hoje, você pode tomar posição do lado do verdadeiro dia de adoração. Para ser salvo? Não. Mas para provar que está salvo em Jesus Cristo e vai permanecer ao seu lado, porque Ele estabeleceu o verdadeiro dia de guarda, o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Pense nisso, reflita com carinho, e busque sabedoria a Deus, e como a própria palavra diz, Ele te dará, para que você cada vez mais seja um servo fiel às verdades que lhe vêm à tona, como hoje a gente está explorando um pouquinho mais. Deus te abençoe e caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com auxílio da lição da Escola Sabatina.